Ninguém acreditava nessa planta. Diziam que não ia dar em nada, que era só um arbusto comum e não tinha muito futuro como bonsai. Mas veja agora o que eu consegui com ela. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como a transformação aconteceu, passo a passo. E o mais interessante, o segredo não foi sorte, foi técnica. Se você é iniciante no bonsai e já tentou transformar uma planta e não conseguiu o resultado, esse vídeo pode mudar completamente sua forma de enxergar o cultivo. Nele eu vou te mostrar os erros, decisões estratégicas que me fizeram evoluir com ela, o que você pode aplicar no seu bonsai para ter resultados. Já deixe seu like, porque esse conteúdo aqui é uma aula prática. Essa era uma planta comum de jardim, foi descartada, onde uma amiga se resgatou e me presenteou com ela. Seu crescimento era desordenado, nunca teve um direcionamento para bonsai, não tinha proporção. Quando eu comecei a trabalhar com ela, há alguns anos atrás, cometi o erro de deixá-la muito esguia. Era uma planta que não tinha uma proporção adequada, o tronco estava muito longo. Mas eu já, na ansiedade, já comecei a criar os patamares, ir trabalhando os patamares e fazer uma planta um pouco mais alta. Foi quando eu decidi reduzi-la drasticamente. Ela tinha uns 40 centímetros de altura, foi quando eu reduzi para 5 centímetros do tronco e comecei trabalhando tudo de novo. Essa falta de proporção me incomodava. Comecei novamente toda a estrutura, tive que iniciar todo o trabalho novamente. O nebário estava escondido, a disposição de raízes a princípio não era dos melhores, mas comecei a trabalhar um pouquinho, dar uma melhorada num ponto, no outro. O tronco não tinha uma definição. Visualmente ela não tinha identidade, era só massa verde. Nesse ponto eu te explico. Às vezes a gente não consegue enxergar o potencial de primeira. A gente não tem a visão adequada, inicial, para conseguir enxergar o potencial de cada planta. Por isso é importante a gente ter um pouco de paciência e ir trabalhando, porque às vezes no momento, com a experiência, a gente consegue olhar para o tronco, olhar a base e perceber algo que a gente não tinha percebido antes. Essas são as bases fundamentais, com pontos relevantes de interesse e de formação de caráter. Foi num desses momentos de reflexão que eu tive que tomar uma decisão muito importante. Eu olhava para a planta e não me agradava aquela altura, então eu resolvi começar de novo o projeto. Eu escolhi uma frente, adotei um outro ponto de vista para formar a frente da árvore, defini um estilo, defini uma altura, adotei um novo padrão de trabalho para o estilo desenvolvido. Mas foi tudo planejado. Comecei a remover os galhos desnecessários e defini um novo projeto. Reduzi bastante a altura, que me agradou muito. Agora ela vem me agradando bastante. Depois desse momento, eu mantive o que só me importava, o que estava estrategicamente condizente com o projeto, defini uma linha que o projeto ficaria legal, porque o bonsai tem que ter um planejamento. O bonsai não é só cortar por cortar. Você tem que adotar uma estratégia e seguir o projeto. Isso fará você revelar o que já existe melhor na planta. Sempre que a gente vai fazer uma poda drástica, é um momento de bastante ansiedade, porque a gente não sabe onde que vai brotar, quando vai brotar e se vai brotar. Dependendo do tipo da espécie, você faz a poda e ela não brota. Então, esse ponto é um ponto que gera bastante ansiedade na gente, mas quando você faz um estudo da espécie, um estudo se pode ser feita essa poda, com as condições posteriores adequadas, então você vai conseguir brotar. A planta vai conseguir brotar e você poderá com isso redefinir seu projeto. Isso é muito importante para a gente fazer. E após esse primeiro corte com a brotação,
a gente vai passando por etapas de refinamento, que ela vai brotar, vai crescer e você vai podar novamente. Aqui que muita gente desiste, porque parece que a planta piorou, você deixa a planta crescer, ela fica bonita, você vai lá e reduz ela novamente, você volta ela novamente. Você está sempre nesse processo de crescimento e redução. Você deixa a planta desenvolver, cresce bastante, você vai lá e reduz ela novamente. Isso, às vezes, causa uma sensação de retrocesso, que a gente está sempre voltando. Mas essa transformação, ela exige uma visão de longo prazo. Esse não é um processo rápido, é um processo demorado, que você vai fazendo sempre aos poucos, nunca é de uma vez. E nesse processo de crescimento e corte, a gente passa por períodos de posicionamento dos galhos. A gente deve sempre procurar trazer a naturalidade. É um conceito Zen na filosofia Zen. E a gente procura sempre deixar espaços negativos. Esses espaços negativos, ele se deixa sem a presença de folhas ou galhos para que a visão transpasse pelo plano inicial 2D e você consiga um efeito de terceira dimensão. Isso pode também trazer esse conceito de imperfeição e naturalidade. É um conceito chamado Wabi-Sabi nessa filosofia Zen. E isso pode trazer a criação da perspectiva, de profundidade. Essa noção dos espaços negativos cria essa dimensão e ela deixa uma visão realmente tridimensional da planta. Esse efeito é importantíssimo, porque bonsai não é só uma miniatura de árvore, ela é a representação da própria natureza, é a representação da árvore no seu habitat natural. Então a gente tem que trazer esse conceito para dentro do nosso bonsai. E esse processo de formação do bonsai, ele exige alguns aspectos, ele exige tempo de recuperação, que é uma época em que se deve ser respeitado o tempo de resposta da árvore. Antes de começar um novo trabalho, a gente tem que primar pela saúde da planta. Manter uma adubação regular, sem exageros, sem faltas regulares. Essa regularidade proporciona um crescimento estável, onde a planta vai ter condições de voltar à sua saúde depois de um procedimento. Para que isso ocorra, é fundamental ter paciência na formação do bonsai, saber respeitar o tempo e saúde da árvore para com que os resultados sejam valorosos. Não acelerar os processos naturais, não tente acelerar demais o processo, respeite o tempo natural para não comprometer a saúde da planta. Aplicando esses conceitos, eu ganhei uma estrutura muito mais bonita, ganhou uma conicidade melhor, ganhou uma estrutura definida, ganhou harmonia. Agora essa planta ela tem presença, tem identidade, mesmo com um tamanho menor ao que era, ela ganhou identidade, parece mais imponente agora. E se você tem uma planta também que ninguém acredita, talvez você só precise da técnica certa. Se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal. Comente aqui, você já transformou alguma planta desacreditada como essa aqui? No próximo vídeo eu trago mais dicas sobre bonsai.